vamos começar aqui. É isso. Feliz de vocês estarem aqui. Hoje é o nosso segundo e último dia do colóquio, dessa quinta edição de 2022. A gente está com uma mesa bem bacana, essa mesa que tem o título Distopia, Poder e Biologia. Enfim, aí se a gente for seguir a programação aqui, que está prevista, que eu montei, a gente começa pelo Renan da Silva e Altamir Botoso, falando sobre a série 3%, Distopia, Escatologia e Vertentes Interpretativas. O Renan e o Altamir estão aí? Deixa eu ver. Estou vendo aqui Isabela, Marcela, Sabrina, André, Letícia e Ana. Acho que não, né? Tá. Então, e aí os seguintes comunicadores seriam André e Daniela. O André está aí, o grande André. Você vai apresentar sem a Daniela, é isso, André? Seu áudio está fechado. Sem a Dani, ela teve um compromisso aí. Tranquilo. Com as aulas dela, enfim. Tranquilo. E aí, depois a gente passa para Sabrina Ramos. Sabrina está aí? Sabrina Gomes, ok. Olá, Sabrina, bem-vinda. Prazer. Sabrina, que vai falar sobre a resistência pela arte em Estação 11. E aí, seguindo a última apresentação, a última comunicação seria Ana Flávia, Gabriela Mota, Letícia Schneider, a turma grande, Marcelo Diniz, falando sobre Guia do Educador para a série Sweet Tooth, uma proposta para discutir conceitos da biologia. Esse pessoal está aí? Gabriela Mota, Letícia Schneider, Marcelo Diniz. Estamos sim, eu e a Ana. Legal, tá legal. Bom? Marcelo Obrigado. e Ana estão aí. Isso. Obrigado. Nada. Então tá, pessoal. Bom, mais uma vez reitero minhas desculpas aí pelo atraso. Enfim, essas coisas técnicas aqui. Estou no 3G no celular, mas a gente vai dar prosseguimento normal. Isabelle, agradeço a Isabelle, está aí no apoio também na parte técnica. Bom, é isso então. Hoje a gente começa então agora a segunda mesa, o segundo dia, né? Mesa 4, o segundo dia. E a gente abre essa mesa aqui com o André Carneiro Ramos, que é professor da UENG. Correto, André? Que vai falar sobre Love, Death plus Robots. É isso então, tá, aí. meu cara, tá com você. Você tem 15 minutos aí para apresentar e depois a gente faz, depois todos apresentarem, a gente faz uma discussão. Tá com você. Tá certo. Então, vamos iniciar, né? Agradeço demais porque foi um convite que o Paulo fez através das redes sociais e eu me interessei bastante e fiquei sabendo do evento aqui pela UENG também. Eu sou da UENG de Passos e quem comentou comigo foi o Júlio, o Paulo. Ele falou do evento e eu tinha visto nas redes e achei muito interessante participar, né? O terceiro colóquio, a série de TV, de streaming, diálogos com literatura, filosofia e educação. Então, é um prazer muito grande estar aqui batendo esse papo com vocês. Então, eu vou apresentar, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Fiz uma apresentação aqui em PowerPoint. Só que eu não estou sabendo compartilhar aqui pelo Teams. Como que a gente faz, hein? Eu acho que agora vai. O André, tem uma setinha aí. Vocês estão vendo? Estão vendo? Tá ótimo. Conseguimos Sim. ver sim, viu? Ótimo. Vamos aqui. A partir de agora, eu acho que eu não vejo mais vocês, mas tudo bem, né? Então, o título da minha apresentação, Antes dos Homens, o Grito, a preponderância da literatura no episódio Ríbaro da terceira temporada de Love, Death and Robots. Eu estou organizando, escrevendo
preparando este trabalho junto com a professora Daniela Imaculada Pereira Costa Ramos, da Unimontes. Ela, infelizmente, não poderá participar por questões de trabalho, e então a responsabilidade é minha aqui hoje. Mas vamos lá. Farei a leitura aqui, muito brevemente, do resumo do trabalho, para vocês terem uma ideia do que se trata. Tendo como objeto de análise um episódio da série Love, Death and Robots, intitulado Ríbaro, almeja-se compreender certos efeitos de sentido exacerbados pela literatura, que no curta se apresentariam de forma interdiscursiva na constatação de que a leitura literária permaneceria viva e necessária ainda hoje, na preponderância de dizeres e saberes potencializados pela fugacidade dos streamings. Utilizando-se de signos literários diversos, somos levados a um acerto de contas em relação ao colonialismo, no que tange ao tema da invasão espanhola nas Américas. Como aporte teórico envolvendo interdiscursos, colonialidade do poder e decolonialismo, seguiremos com Bakhtin, 2015, Santos, Boaventura de Souza Santos, 2019, e o Franz Fanon, 2020. Então, eu começo aí com essa imagem, né, do episódio. Quisera eu poder colocar aqui para vocês trechos do episódio. Esse episódio faz parte de uma série muito interessante que é exibida pela Netflix, intitulada Love, Death and Robots. Na série, a gente verifica muito de uma relativização, de uma problematização da tecnologia, no quanto que a tecnologia ela pode ser algo positivo, mas também algo negativo. Quase sempre os episódios vão nessa linha de apresentação. E, curiosamente, o último episódio da última temporada, que é o Ríbaro, ele foge um pouco dessa perspectiva. E é muito interessante essa fuga, né? Porque ali a gente consegue visualizar inúmeras problemáticas que têm relação com a contemporaneidade. Tem a ver com o passado, mas também tem a ver com a contemporaneidade. E a própria feitura do episódio vai na direção de inovações técnicas também, né? A gente percebe ali como que ele é plasticamente muito bem realizado, seguindo a lógica do seriado Love, Death and Robots. Então, o que a gente vai tentar apresentar para vocês aqui hoje tem a ver com essa questão que eu coloquei aí, ó. Em meio a nefastos e encantatórios desdobramentos narrativos, pistas literárias se apresentam no curta, promovendo um palimpsesto de citações. A gente verifica ali ao longo do episódio que em muitos momentos a gente acaba esbarrando com a literatura. Aí, quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei pensando muito, né? Caramba, nós estamos diante de um palimpsesto de significados, de uma teia muito bem elaborada aqui de sentidos, e como que o conhecimento da literatura auxilia na percepção desse episódio, né? Como que as pistas que são jogadas ali corroboram para um maior entendimento desse episódio, uma maior assimilação até. O episódio ele fica mais rico a partir do entendimento dessas pistas literárias que nos são jogadas. Aí eu coloquei aí, né, a literatura, a necessidade de você ressignificar a existência. Então, através dela, a gente consegue ressignificar tudo, inclusive o próprio episódio em questão, o Ríbaro, né? Então, antes de eu começar a comentar sobre essas pistas, percebam bem a primeira pista que a gente tem acesso, né?
essa coisa da vestimenta do personagem principal aí masculino, que todo mundo acha que ele é o Ríbaro, mas a gente vai relativizar isso. Vejam só, logo de cara, nós somos apresentados a toda aquela perspectiva das novelas de cavalaria. Eu ouso dizer, até num sentido mais aprofundado, nós somos levados para uma questão quixotesca. A gente olha para esse personagem no episódio e a gente o associa logo, logo ao Quixote dos Cervantes, até pela sua situação ali, que é muito assim, ele se coloca de uma maneira muito dúbia, e a gente muitas das vezes sente um pouco de pena dele. A gente vê que ele está mergulhado em dúvidas também, e a figura dele é uma triste figura. Tudo bem que essa imagem aí não denota tanto isso, mas vejam vocês, vou colocar uma outra imagem aqui que talvez a gente possa perceber. Aí, ó, nessa imagem, a gente já dá de cara com essa triste figura. Ele como um representante, até certo ponto, quixotesco, que entra em crise em relação aos seus próprios sentimentos, em relação àquilo que ele é e tudo mais, né? Então, voltando aqui lá para o próximo slide, que seria esse, nós temos aí o contato visual com essa personagem enigmática, que é a personagem da sereia, vamos chamá-la de sereia, né? Da guardiã da floresta, uma entidade que aparece e que, através do seu grito, ela defende aquela floresta que está sendo invadida pelos espanhóis. Ali, o episódio começa justamente com essa invasão. Aquela turba de espanhóis, e a gente vê ali um pouco de tudo, a gente vê até a representação da igreja através de alguns sacerdotes. A gente se depara com essa turba invadindo a floresta. E essa entidade, muito matreiramente, ela vai se insinuando através de uma dança e através também de tudo que ela contém, corporalmente falando. Ela é toda... Deixa eu colocar essa imagem aqui que representa melhor. Ela é toda formulada a partir de objetos de metal. Logo de cara a gente percebe que é o ouro, né? Isso está muito ali representativo naquilo que a gente vê. E o modo insinuante e sedutor com o qual ela dança, isso fascina, num primeiro momento, a todos os olhares, mas quando ela abre a boca, ela evidentemente nos remete àquele episódio clássico da Odisseia de Homero, do Canto das Sereias. E a gente consegue, através desse Canto das Sereias, ressignificado, repaginado no Ríbaro, a gente consegue, através da literatura, ter uma outra visada, uma outra abertura para com este episódio. E a gente também, a partir de um determinado momento, a gente também consegue fazer um link com outras perspectivas literárias também a partir dessa personagem. Uma delas, que eu logo de cara verifiquei, é com relação aos mangás japoneses. Vejam vocês, eu até peguei na internet uma imagem dessa figura, né? dessa entidade, ela retratada com traços de mangá. Então, a gente consegue fazer várias correlações. Essa perspectiva do mangá, por exemplo, faz com que a gente pense logo numa possível estranheza do outro que é diferente, né? Na perspectiva do olhar do invasor para com aquela entidade, ela sendo uma figura diferente,
com traços orientais, inclusive, algo que eles não estavam muito bem acostumados a vislumbrar. Então, essa personagem aí, da entidade, ela representa muita coisa em termos até literários. Ela chama para si muitos elementos da literatura. É como se a literatura estivesse construindo tanto essa personagem quanto o outro, que é o do invasor surdo. Eu já vou explicar para vocês a questão da surdez dele. Então, a gente tem nessa personagem aí, que é a mais enigmática do curta, a gente tem sedução e exotismo. E, além desses dois atributos, a gente tem também opostos, né? O amor e a colonização, e o amor e a ambição. A gente tem isso porque o amor provém dela. Ela meio que se apaixona, vamos colocar dentro desses termos, né? Ela se apaixona pelo personagem masculino ali, porque ele tem um diferencial. Esse diferencial tem relação, de certa maneira, com uma perspectiva decolonial, se a gente for parar para pensar numa crítica que se estabelece a partir da relação dela, da entidade, para com ele, o invasor surdo, né? Aí, quando a gente fala ríbaro, esse ríbaro, normalmente a gente pensa que é o rapaz, né? Que é a figura quixotesca. Mas não, o ríbaro é a representação do homem da floresta. O ríbaro, ele é... Como que eu posso dizer para vocês? Esse ríbaro, ele seria a representação de uma identidade nacional. Tal como no Brasil a gente tem a figura, por exemplo, do gaúcho. Então, lá em Cuba, lá em Porto Rico, a gente tem a figura do ríbaro. O ríbaro é o fazendeiro. Inclusive, um título traduzido que fizeram para esse episódio, né? Eles colocaram aqui no Brasil, ríbaro, fazendeiro. Mas o ríbaro não é a figura do invasor surdo, do rapaz quixotesco. O ríbaro representa toda uma ideia de resistência que está ali naquela floresta e que aquela entidade feminina, a sereia, é um dos elementos cruciais ali, é um dos elementos mais fortes ali. É como se fosse uma arma dessa resistência que se estabelece, essa resistência decolonial que se estabelece ali, vamos chamar, tensão entre ela e a figura do invasor surdo. Aí eu trouxe aí uma citação do Frantz Fanon, né? A descolonização é verdadeiramente a criação de homens novos, mas essa criação não recebe a sua legitimidade de nenhuma potência sobrenatural. A coisa colonizada se torna homem no processo mesmo pelo qual ela se liberta. Então, a gente pode pensar o seguinte, nesse episódio, aquela entidade, aquela sereia, ela representa, na verdade, algo real, né? O que seria aquela sereia? Ela não seria tão somente uma potência sobrenatural. Ela se alia também ao povo da floresta e se torna real. Então, ela oferece uma resistência total a essa colonização que estava sendo colocada em voga ali naquele momento. Ocorre um enfrentamento, ela vence todos aqueles homens, menos um, que é aquele rapaz que, na verdade, era surdo e que não escuta a sua voz. Ele tem essa, digamos, proteção, né? Mas isso também, de certa maneira, vai ser o seu drama, porque, tal como eu coloquei aí, o personagem do invasor surdo, ele nega as próprias raízes afro-ameríndias ao abraçar o projeto colonizador hegemônico,
trazendo à baila, né, subtemas biopolíticos, como, por exemplo, a natureza se revoltando e cobrando uma metafórica fatura, porque o que acontece? Ele, sendo surdo, ele não escuta a voz da sereia, o canto da sereia. Então, ele resiste ao enfrentamento. Só que o que acontece com ele? Ele se envolve com essa entidade, ela se apaixona por ele e ele retira dela, posteriormente, toda a sua riqueza corporal. Ele arranca dela, ele rouba dela toda a sua riqueza corporal. E isso causa, né, um dilema muito grande no episódio. A gente se depara com um drama muito grande ali da parte da entidade. E esse quixotesco personagem entrando em crise, ele meio que, até certo ponto, ele revê um pouco o que fez, mas ele abraça o projeto colonizador. Ele, sendo um afro-ameríndio, a gente percebe isso na figura dele, pelo rosto dele, pelas expressões dele. Ele se esquece dessa raiz que ele possui e ele abraça o projeto colonizador, ele rouba as riquezas daquela entidade, mas ele paga um preço muito grande, porque quando ele sente sede, ele bebe água do rio que está manchado com o sangue da entidade. Então, quando ele faz isso, o que acontece? Ele passa a escutar novamente. Quando ele se cura da surdez, ele ouve o grito, o canto da sereia, e ele é vencido. Então, esse acerto de contas que acontece no episódio é muito representativo daquela perspectiva decolonial que eu falei no slide anterior. Então, aí nós estamos verificando, né, a imagem da entidade totalmente desprovida, vamos colocar assim, de toda a sua riqueza que era responsável pela sedução, de certa maneira, né? Tem a dança e tudo mais, mas, enfim, o aspecto corporal era fundamental. Então, eu coloquei aí, ó, essa invasão que aconteceu em relação a essa personagem pode ser considerado como um estupro, né? Aí eu botei aí uma citação do Boaventura de Souza Santos. Do outro lado da linha, as exclusões são abissais e a sua gestão ocorre através da dinâmica de apropriação e violência. A apropriação das vidas e dos recursos é quase sempre violenta, e a violência visa, direta ou indiretamente, a apropriação. Então, essa apropriação que aconteceu é algo assim muito representativo de todas as violências que já aconteceram, todas as violências coloniais ocorridas. E, de certo modo, essas perspectivas literárias, elas estão fazendo com que a gente perceba, né, o quanto que, hoje em dia, o conceito decolonial ele se estabelece forte. Se a gente for analisar, por exemplo, em termos de Brasil, a gente pode trazer à baila o exemplo do Itamar Vieira Júnior, com o seu romance Torto Arado. Aquilo ali é uma reflexão decolonial incrível e muito acertada. Então, a literatura, hoje em dia, ela vai ao encontro, ela sempre foi ao encontro de toda e qualquer reflexão, mas hoje em dia a gente percebe, né, o quanto que a literatura, aliada a essas perspectivas imagéticas, como as séries de streaming, a literatura ela vai ao encontro dessas reflexões, potencializando tudo isso, né? Aqui no episódio Ríbaro, a gente pode perceber também, a partir de tudo isso que foi falado, o quanto que o nosso papel, aí eu coloco, né, o nosso papel de educadores, né, nós que somos professores de literatura, nós que estamos na área da educação e tudo mais,
olha a importância do nosso papel, que o espectador ele não permaneça somente ali no ecrã da tela da televisão, da tela do computador, da tela do celular, que ele possa construir nexos e correlações especiais entre enunciados e linguagens. Aí eu trago o Bakhtin aí para fortalecer o argumento. Esse movimento do tema através das linguagens, sua fragmentação em filetes e gotas de heterodiscurso social e sua dialogização constituem a peculiaridade basilar da estilística romanesca, seu específico. Se a gente for parar para pensar, eu já estou finalizando, reparem bem que nesta imagem que eu coloquei aí em cima, desse conflito, né, é o que aconteceu também no episódio. Reparem bem que nós temos aí o tido colonizador espanhol metendo a mão nas joias, vamos chamar assim, dos nativos. A gente verifica isso em vários pontos aí da imagem, né? Então, vejam só, essa questão da literatura e da importância dela no episódio em questão, no episódio Ríbaro, a gente pode constatar também a partir do seguinte elemento, né? A gente tem justamente essa estilística romanesca também no episódio, né? A gente verifica ali, tudo ali remete a uma questão romanesca, né? Os elementos constituintes ali da ação, da intriga, os personagens, o drama. Então, é muito interessante a gente tentar fazer essas correlações entre tais linguagens, as séries de streaming e o romance tradicional, os clássicos ou os contemporâneos, a gente tentar levar tudo isso para os nossos alunos, né? Mostrar coisas que muitas das vezes, por um olhar, como que eu posso dizer isso? Um olhar que muitas das vezes ele é levado a só se preparar para aquilo ali e logo em seguida já dar conta de outros episódios e outras maratonas, levar o aluno para outras perspectivas também. Eu estou falando aluno, mas é o espectador de um modo geral, né? Bom, enfim, eu acho que eu já finalizei aqui o meu tempo. Eu não estou conseguindo mais passar aqui. Passei o último slide, é esse aí do interdiscurso, né? Vejam só, eles pegaram a imagem daquele quadro clássico do Klimt e fizeram aí a montagem e colocaram os nossos personagens principais. Então, olha como que é interessante essa perspectiva do interdiscurso. É justamente sobre isso que a gente fala aqui no nosso trabalho. Então, como conclusão, né, a literatura, em seu sentido lato, segue oferecendo elementos constituidores de um construto capaz de cada vez mais elevar, problematizar a percepção dos leitores, inclusive dos atuais espectadores das séries, das plataformas digitais, que não deixariam, obviamente, de ser leitores. E, por fim, envolvidos por essas e outras perspectivas, temos nas mãos uma curiosa fração de uma famosa série que desafia nossas percepções para além do costumeiro circuito de desenfreadas maratonas a que somos levados a dar conta. Então, nós temos aí, para finalizar, as minhas referências, e eu espero ter sido claro e, até certo ponto, conciso. Agradeço demais aí pela oportunidade. Viu, Paulo? Muito obrigado ao ENG de BH. O pessoal de Passos oferece o abraço caloroso aí ao ENG de BH. E eu deixo aqui aberto para as discussões, né, as perguntas, e a gente pode até desenvolver mais, porque esse tempo de 15 minutos que eu tenho certeza que eu extravasei é sempre um aprisionamento. Eu nunca me dou bem com isso. Tranquilo. Muito bom, André, muito bom. Fico feliz de te ver, nem que seja virtualmente. Muito feliz também de ver que você resolveu
aventurar nessa seara que é das séries. Depois nós vamos trocar umas ideias com calma, aí, umas figurinhas aí, estava pensando nas coisas. É muito bacana a sua apresentação. Fiz algumas anotações aqui, e aí vamos manter, então, o protocolo do evento. A gente faz a sequência de apresentações, e aí eu faço a primeira rodada de perguntas para vocês, e aí depois a gente começa uma discussão, tá bom? Mas Ótimo. muito bom, fico muito feliz. Valeu, fico feliz. Valeu, meu caro. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Então, a gente passa para a segunda comunicadora, Sabrina Gomes, que vai falar, cuja apresentação tem o título A Resistência pela Arte em Estação 11. Sabrina, está com você, 15 minutos. Muito obrigado pela presença. Gente, eu acho que vocês estão conseguindo me ver, então, e ver a apresentação. Pelo Teams eu nunca sei. Eu estou no celular, eu estou vendo sua apresentação. Você não. Ótimo. Não, mas está dando pessoal bem, então tá tranquilo. Eu vejo a apresentação em você. Ah, não, então tá funcionando. Gente, boa tarde. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Sabrina, eu sou doutoranda do Programa de Estudos de Linguagem lá do Cefet-MG. E eu pesquiso cultura pop e essa questão de como a cultura pop mescla de forma transmediática, né? O meu objeto de estudo do doutorado, na verdade, são séries, eu pesquiso videogames, né? Mas, quer queira, quer não, tem uma interface aí entre um e outro. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre Estação 11, não sei se vocês conhecem, é um livro um livro que foi lançado em 2000, então aí bem antes da pandemia e tudo, e é uma distopia que vai falar justamente de um fim do mundo, onde uma gripe acontece e as pessoas começam a se perder no meio disso, e é uma história contada do ponto de vista de uma menina que ela participa de um grupo de teatro, e essa grande coisa da pandemia acontece durante uma apresentação do teatro que um ator que era um ator de séries de televisão, de streamings, ele morre durante a apresentação, e aí tem o caos inteiro, um cara se perde da família, encontra essa menina lá sozinha, que ele estava na peça, e aí ele começa a tomar conta dessa menina, e aí a história vai se desenrolar do ponto de vista dessa menina até ela se tornar adulta aí. E é interessante porque o tempo inteiro a série ela vai dialogar com Shakespeare, a começar que é uma menina que o sonho dela era ser atriz shakespeariana, que participava de uma companhia shakespeariana, e depois do fim do mundo, ela faz parte de uma companhia que roda os Grandes Lagos americanos, justamente levando as obras de Shakespeare, que eram os textos que eles mais tiveram facilidade de encontrar e apresentar. Então, eles continuam, uma companhia de teatro itinerante que vai levando essa peça shakespeariana por todos esses caminhos aí lá dos Grandes Lagos americanos. E é interessante pensar em como se dá essa adaptação, porque, diferente de outras adaptações feitas pela própria HBO, Estação 11 é um livro do ponto de vista de uma menina extremamente intimista, que é como ela se sente durante todo esse momento pandêmico e a própria brutalização dessa menina, e como ela passa de uma melancolia para uma violência extrema para responder esse mundo, que é um mundo de uma violência extrema, e, ao mesmo tempo, ela consegue produzir uma arte de forma tão potente e tão delicada. E no livro isso é bem claro, principalmente pelas questões do que passa na cabeça dela e de todo esse sofrimento. Na série, eles tiveram um approach diferente de sair da cabeça dessa menina e acompanhar a companhia. Então, você mostra ela lá, criança, se apaixonando pelos atores shakespearianos ali e se perdendo no começo da pandemia, depois ela adulta viajando com a companhia.
E na série eles aproveitam a questão teatral e a própria questão do Shakespeare ser um autor de teatro para usar de toda a estrutura que um objeto audiovisual tem para poder explorar essa potência. Então, eles colocam muita música, colocam um personagem que não tem no livro e que na série ganha uma potência imensa, que é uma maestrina. Então, ela faz as composições para poder acompanhar essa orquestra itinerante aí, essa trupe itinerante, e essas produções musicais dela, e toda ela tentar lembrar, e uma mulher que já está ficando mais velha, e está embarcando numa loucura, e ela sempre ali tentando lembrar de como era fazer essa música, de como é levar o teatro e dessa importância de levar alguma coisa além do desespero para essas pequenas comunidades que já estão começando a se reestruturar no pós-pandêmico. A grande sacada que eles tiveram também nessa adaptação foi focar nesses personagens e, assim como a HBO já fez em outras produções, como Pretty Little Liars, aquela Big Little Lies também, o próprio Game of Thrones, de focar nos pontos de vista dos personagens e nem tanto na história global, eles fizeram isso com alguns personagens que no livro eram mais apagados. A série, até por... O livro é um livro super conciso, é um livro que você lê numa sentada. A série são 10 episódios mais longos aí, então eles conseguiram fazer esse processo adaptativo muito bem. E é interessante também a gente pensar em como as produções, de certa forma, para grandes canais de streaming, como é a HBO, elas tendem a atenuar certas questões. Estação 11 sofreu esse problema, porque muitos dos personagens ali eram extremamente brutalizados, violentos e impossível de ter uma empatia, como um dos personagens principais, que é o Profeta, que ele é um espelho torto da menina que conta a história, a Kristen, que eles dois leram esse mesmo livro, eles tinham uma relação ali que ela era protegida do ator shakespeariano que morreu e ele era o filho de verdade. Aí, desculpa o spoiler, gente, mas isso aí mostra um com o outro, como ela, mesmo brutalizada, ainda fazia algo de bom, enquanto ele recrutava crianças para fazer um exército de crianças e todas as outras coisas ali que seriam até mais spoilers, de uma forma extremamente violenta. E na série, eles quiseram colocar o Profeta como um menino sofrido, sabe? Um menino que sofria bullying, um menino que tinha problemas com a mãe, que o pai não dava atenção, e fazer uma coisa mais catártica com arco de redenção. Mas se ele fosse um profeta, como era o profeta do livro, que é um cara extremamente asqueroso, que é um homem jovem que recruta criancinhas e faz o que quer com elas, então não seria possível criar esse efeito de empatia. E a série tem um tom muito leve para justamente trazer, e foi um timing muito bom deles fazerem essa adaptação, que já estava em processo há uns 5, 6 anos de direitos autorais e afins pela HBO. Aconteceu a pandemia e eles quiseram começar a gravar justamente por ser uma gripe que mantém as pessoas em casa. Então, era uma produção que dialogava com o momento que a gente estava vivendo. E o livro é extremamente melancólico e a produção seriada, ela vai justamente pelo outro viés, para, mesmo trazendo uma melancolia muito grande, é ainda cartático e mostra isso, que o texto de Shakespeare está levando esperança. Enquanto eles caminham por todas essas cidades, vem tudo uma grande desgraça, eles levam um pouco de alegria, levam um pouco de esperança, e isso vai
mostrar na jornada de cada personagem que, por mais desesperador que seja, ela termina num tom um pouco menos triste do que no livro em si. E o mais interessante aqui é que durante toda a produção eles vão fazer pequenas adaptações visuais justamente para remeter ao texto shakespeariano e de uma forma muito criativa. Vocês podem ver aqui, por exemplo, aqui as artes conceituais, as duas primeiras imagens, de como o seriado foi concebido, e aqui é já uma arte final de uma das apresentações da companhia que está acontecendo lá nos episódios. Nas artes conceituais, vocês estão vendo que tem uma coisa, um tom mais verde, um tom mais pastel, um tom triste e, ao mesmo tempo, com muitas coisinhas, com muitos detalhes. Você vê aí, aqui, Chicago. Essa Chicago aqui, ela tem uma coisa que lembra um pouco até uma Inglaterra vitoriana ali, ou Inglaterra elisabetiana, do Shakespeare, e nessas pequenos detalhes que eles vão colocando da sujeira, da destruição, de você voltar a um passado não tecnológico, de aproveitar um recurso já existente, eles vão construindo essas peças. E a gente pensa também que uma produção de um seriado grandioso na HBO, você vai esperar aquela mega produção visual, com figurino maravilhoso, e eles fizeram todo um processo de reciclagem para montar esses figurinos como se estivesse mesmo aproveitando esses materiais. Tem uma das roupas dela, quando ela interpreta a Ofélia, que é toda feita de luva e máscara que foi abandonada durante a pandemia. E aqui vocês veem um resto de toalha de mesa, o outro é um pedaço de lençol, folha seca e um monte de botão jogado, para aproveitar todos esses restos e, dentro desses restos, trazer alguma coisa além da melancolia. E nos pequenos detalhes da série, a produção visual dessa série é excepcional. Eu realmente recomendo para quem faz estudos semióticos e assim pensar que em cada pequeno detalhe da montagem das carroças, as roupas, tudo dá um sentimento muito de real, melancólico, triste e desse resto. Na carroça, eles colocam essa frase porque porque somente viver não é o bastante. Isso é uma frase de Star Trek. E o tempo inteiro eles ainda dialogam com isso do Star Trek, de uma sociedade sem dinheiro, mas uma sociedade onde Shakespeare também existe. E principalmente em Star Trek, a nova geração, o Patrick Stewart, ele era um ator shakespeariano antes de ser o Capitão Picard. E aí eles vão construindo, brincando com esse diálogo aí. Gente, e é isso que eu ia trazer para vocês. Eu acho que eu não estourei o tempo, consegui falar dentro do tempo, e muito obrigada pela escuta. E Sabrina, muito obrigado, muito bacana. Também fiz várias anotações aqui. Daqui a pouquinho a gente troca uma ideia, faz uma discussão. Muito legal. Quero saber mais da sua pesquisa no Cefet. Muito legal. Bom, então, seguindo agora, a gente vai para a terceira apresentação, cujo título é Guia do Educador para a série Sweet Tooth, uma proposta para discutir conceitos de biologia e saúde pública no ensino de ciências. E aí são vários apresentadores, Ana Flávia, Gabriela Mota, Letícia Schneider e Marcelo Diniz. Pessoal, está com vocês têm 15 minutos. Okay? Obrigada, vou apresentar aqui. Ok. Pedir a Sabrina para interromper o compartilhamento de tela, por gentileza.
Vocês estão vendo já? Sim, está aparecendo para a gente. Ah, então tá bom. Pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Já é a segunda vez que nós participamos do colóquio, é sempre um prazer retornar. O nosso trabalho, ele faz parte de um grupo já de trabalhos do professor Marcelo, que a gente visa buscar maneiras de trazer as séries, os filmes, de diversas maneiras, né, que estão aí de maneira comercial, para a sala de aula. Mas a gente sabe que muitas vezes essas discussões ficam um pouco dificultadas para o professor trazer, então o nosso papel é levar um pouco essas informações de uma maneira direcionada para esse professor. Então, o nosso trabalho ele vai falar sobre a série Sweet Tooth, de forma que ele trabalha alguns conceitos relacionados à biologia e à saúde pública para o ensino de ciências e também podendo ser aproveitado para o ensino de biologia no ensino médio. Então, o cinema, assim como outros recursos que a gente tem, alternativas de ensino, ele não é a solução de todos os nossos problemas, né? Então, muitas vezes nós temos aí diversos problemas na sala de aula, principalmente no nosso ensino público, nos diversos cenários, né, que a gente tem no nosso país, diversos contextos, mas ainda assim, né, a gente tem as alternativas que podem ser ferramentas que podem nos auxiliar nesse processo. Então, o cinema, né, e outros recursos audiovisuais, eles são super importantes no ensino e principalmente no ensino de ciência. Então, e outra coisa que a gente vale salientar, né, que o ensino de ciências, né, o ensino em si, a gente tem a ciência, ela tem se modificado cada vez mais e de uma forma muito veloz, né, do jeito que as coisas elas acabam evoluindo em forma de pesquisa, de tecnologia, e a gente precisa de maneiras também que sejam didáticas que acompanhem essa evolução, né, da mesma rapidez. Então, cada vez mais a gente tem alunos que são nativos digitais, que estão sempre em contato com as telas, e agora cada vez mais com vídeos, né, e telas menores. Então, a gente começa a ter um problema de sala de aula, que é a falta de motivação, de interesse e de adesão desses alunos nas disciplinas, né? E não é diferente com ciências e biologia, né? Mesmo sendo um assunto interessante, que pode mostrar um mundo de uma forma diferente para esse aluno, ainda assim há o problema da motivação. E quando a gente usa um filme, né, que tem uma quantidade de imagens e sons, a gente traz essa narrativa seriada, que tem esse apelo, né, às emoções, às sensações, ele escuta, ele ouve, o cinema, ele traz uma sensação de relaxamento, né, de momento de diversão, isso tira um pouco do foco, né, realmente da escola tradicional, e traz com que o aluno ele comece a se sentir mais à vontade e com mais autonomia para fazer parte daquele conteúdo que a gente está tentando levar para a sala de aula, que nesse caso é o ensino de ciências. E esse trabalho, ele tem uma perspectiva CTSA. Eu não sei se o pessoal aqui é mais dessa área de ciências. O CTSA, ele é uma sigla para ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Então, quando a gente fala desse tipo de sigla, né, é uma coisa que é totalmente integrada, não tem como a gente separar a ciência e a tecnologia e como essas interferem na sociedade e no ambiente. É tudo muito interligado. E, atualmente, a ciência, tecnologia e sociedade, elas são indispensáveis para a gente proporcionar para o nosso aluno uma alfabetização científica, um letramento científico, né, para ele compreender a linguagem realmente da ciência, o método, como funciona, de que forma que a ciência ela realmente ocorre de fato. Então, a série Sweet Tooth, ela cai perfeitamente nessas discussões. Então, é uma série que ela vai falar muito de ciência, muito de tecnologia, mas como também a ciência e a tecnologia, ela
ela pode ajudar, mas também de forma também atrapalhar a ciência, a sociedade e o ambiente. Então, tudo isso está interligado. Então, o propósito de a gente incluir o CTSA, que é, né, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente no ensino, não é só permitir novas formas de ver a ciência, né, mas uma forma de permitir a integração da ciência e relacionar essas outras áreas da vida, né, que é a tecnologia, a sociedade e o ambiente, de diversas formas, né, diversos olhares. Então, para quem não conhece a série, não sei se vocês já assistiram, vou tentar dar ao menos o menor número de spoilers possível, porque é uma série que foi adaptada dos quadrinhos, então pode ser que você não conheça a série em si, né? Mas conheça os quadrinhos. Então, o Jeff Lemire, ele começou a publicar esses quadrinhos desde 2009 e ele ainda publica. Então, atualmente, a gente tem 46 edições, né, desse quadrinho, e ele é uma linha editorial da Vertigo, que é uma linha melhor, né, uma linha especial assim, da DC Comics. Então, a série atualmente ela é distribuída pela Netflix, né, considerado um original Netflix. Nós temos a primeira temporada ainda, né, em vigor, com previsão da segunda temporada sair agora no final de 2022, aqui no segundo semestre, a partir de setembro, a Netflix divulgou no ano passado que poderia sair, mas depois a gente não teve mais nenhuma atualização. Então, são 8 episódios, um tempo médio de 40 minutos, então é uma série relativamente curta, né? Então, a gente tem várias séries que têm muito mais episódios que isso. E os gêneros que essa série possui é de aventura, fantasia e ficção científica. Pensando no ensino de ciências, né, que nós temos adolescentes aí que vão dos 12, mais ou menos até os 14 anos, dos 11 aos 14, né, na verdade, esses gêneros, né, eles acabam chamando atenção, abrindo os olhos desse público, né, por se tratar de mais de aventura e de fantasia. E quanto à série realmente ao ensino de ciências e biologia, é uma série muito interessante porque é uma série que trata de uma pandemia, né? E ela foi interrompida a sua gravação por conta também da pandemia do Covid-19. Então, ela traz um outro vírus que eles, né, colocaram de maneira fictícia e retrata muito o momento social que a gente passou há pouco tempo, né? De ter o pânico das pessoas, da gente conseguir ver as consequências sociais dessa pandemia, as consequências, inclusive, do ambiente. E outros temas que aparecem demais é a manipulação genética e o hibridismo. E também associado ainda a isso a ética e a pesquisa. Vou dar um panorama aqui para quem não viu a série. O principal contexto, né, esse pano de fundo assim que acontece a série, ela tem uma pandemia, então tem um vírus chamado de flagelo, e quando a pessoa está infectada, ela apresenta esse dedo mindinho, o dedo menor que nós temos, trêmulo. E aí ela começa com alguns sintomas gripais e aí ela acaba, em pouco tempo, acaba falecendo. E aí a gente vê o pânico das pessoas, o desespero, o colapso de saúde. Mas aí, pouco depois, eles descobrem que pode ter tido uma manipulação genética para ocorrer esse vírus. E, além disso, ao mesmo tempo, começam a nascer nas maternidades híbridos de animais e seres humanos. Então, dos diversos táxons que a gente tem, mamíferos, aves, répteis, híbridos com seres humanos, o que causa ainda um maior pânico na população de ter esses híbridos, né? Que começam a sofrer um grande preconceito, uma grande exclusão, né? Porque consideradas aberrações pela sociedade. E aí a gente começa a ver a ética, né, e a pesquisa, ou a sua falta de ética na pesquisa.
Então, são assuntos muito importantes e que muitas vezes, né, a gente fica sem saber como levar isso para a sala de aula. Então, quando você tem uma série, né, de ampla distribuição como a Netflix, você começa a perceber que tem uma forma, né, uma alternativa de você levar isso. E é super adequada para a idade desses alunos, né? Não tem cenas explícitas, assim, de sexualidade, de violência extrema, né? Então, é uma série muito tranquila, né? E que você pode levar para a sala de aula. Então, o nosso objetivo do nosso trabalho é desenvolver esse guia educacional que mostra, né, esses temas demarcados para o professor, com o tempo já que ele precisa levar essa cena ou que ele precisa revisar para ter as discussões com a sala de aula, e algumas propostas para a gente já levar prontos, né, alguns tópicos para o professor discutir esses temas de ciências e biologia. Esse trabalho ainda está em desenvolvimento, mas a gente colocou aqui algumas cenas para a gente dar uma olhadinha. Então, esse menininho aqui, híbrido de cervo, é um dos nossos personagens principais. Então, a gente tem o anúncio da pandemia, né? Desse flagelo, que é o H5G9, segunda série. E aí a gente pode discutir com nossos alunos o que é uma pandemia, quais são essas consequências. Então, é uma coisa mais fácil de conversar, né? Principalmente pelo momento que a gente está vivendo com a Covid. E aí, já com o tempo demarcado, qual que é a cena, né? A temporada e o episódio. Outra temática também é o nascimento dos híbridos, que entra manipulação genética e hibridismo. Também fica ótimo para explicar híbridos, que é o conceito de híbrido e de espécie, por exemplo, no 7º ano. Também com tempo e temporada demarcada. A descoberta, e aí já entra mais em ética e pesquisa, né? Realmente o que é o ético, o que não é, como a gente pode manipular medicamentos e de que forma, né? Como ele, nessa cena, esse moço, ele descobre como é feita a produção do medicamento, que é o único medicamento que está controlando o vírus do flagelo. E aí ele percebe que é uma forma totalmente antiética e que vai com tudo que ele acredita, até porque ele é um médico. Então, entra esse conflito aí do que é salvar as pessoas queridas e o que é ético, realmente, de acordo com a pesquisa, realmente do que é ético de um ponto de vista legal. E, além disso, né, aqui tem outras cenas que vou falar só alguns tópicos. A gente separou até o momento 17 cenas, ou seja, tem muita coisa para falar. Então, pandemia, hibridismo, relação homem-natureza, doenças virais, a disputa de recursos, o uso de máscaras e como uma forma de contenção de transmissão do vírus, medida de seguranças, produção de medicamentos, a questão do medicamento do flagelo que eu falei anteriormente, ética e ciência, disputa por recursos novamente, ética e ciência. Então, a gente tem vários temas que a gente pode levar para a sala de aula. E os outros são mais repetidos. Também tem biodiversidade, ensino lúdico e doenças autossômicas. Então, são uma variedade bem grande de temas. Então, como considerações parciais ainda do nosso trabalho, a gente acredita que a série Switch 2 ela pode ser utilizada para abranger o ensino de CTSA e outras áreas do ensino de ciências e biologia, e pode ser uma base de atividades e propostas de intervenção na sala de aula, e é uma forma alternativa para a construção e reflexão crítica embasada em um ensino teórico prático mais efetivo. Muito obrigada. E aí, pessoal, muito bacana. Fico muito feliz de vocês estarem participando pela segunda vez do colóquio. Isso é bem legal. Estava comentando ontem na palestra do IDEVA que a gente já está formando uma tradição já, tanto de fortuna crítica quanto de participantes. Já tem uns 2 ou 3 participando
pela segunda vez. Na outra mesa, a Rafael também está participando pela segunda vez. Enfim, Kleber Cabral já foi palestrante, apresentou ontem. Bem legal, fico feliz. Bom, acabou que essa mesa era para ser uma mesa mais sobre distopia, mas acabou que enfim, que amarrou mais foi mais a biologia do que a distopia. Enfim, isso é interessante também. Os temas estão relacionados. Bom, eu vou propor umas perguntas aqui para cada um, e aí depois, né, proponho que quem quiser perguntar para o colega, fica à vontade, usa o chat ou mesmo abre o microfone. Bom, André, muito bacana, velho. Depois a gente vai conversar por fora, eu quero trocar umas ideias com você. Eu queria, se for ok, cara, eu queria que você desenvolvesse isso que você comentou, que você vê uma estilística romanesca na série. O que você vê ali de recursos, né, da literatura, enfim. O que você vê de conceitos aí da teoria da literatura na produção aí, pelo menos do seu objeto. Sabrina, você é pesquisadora, né, doutoranda do Cefet, você comentou, e você está pesquisando como que a cultura pop é intermediática? Na verdade, ficou a ligação aqui na dúvida. Eu pesquiso videogames em si, eu pesquiso as narrativas feministas nos videogames. Então, essa questão de como essa narrativa ecofeminista, no caso, ela se transporta nos jogos com protagonismo de mulheres. Então, tem essa questão intermediática aí, sim, porque é pensar como essas narrativas mais tradicionais, inclusive do ecofeminismo, de voltar à Terra, como elas são transpostas em jogos distópicos, igual Horizon Zero Dawn, Transistor, The Gunk e outros nesse meio aí. Bacana. Tá. Legal. E, enfim, eu queria que você, pelo que eu entendi, você fala que esse objeto se abordou hoje e foi meio profético, né? Falou de uma gripe virótica em 2000, 2002. Isso. Enfim, se você puder desenvolver o enredo aí, na hora, falar um pouquinho mais. Eu fico morrendo de dó de dar spoiler, porque eu acho que realmente tanto o livro como a série merecem ser vistos, sabe? Porque é uma produção e o livro, diferente de outras distopias, é uma coisa mais intimista. Então, o que acontece por alto, assim, tentando não falar uma coisa que vai atrapalhar aí a diegese de vocês. É um mundo lá nos Estados Unidos, de repente uma gripe, e a história é como essa menina, a Kristen, que é a personagem principal, vive essa distopia nessa gripe. E aí ela se perde no começo, ela tem a ajuda de um cara, e aí depois ela se perde desse cara, e ela o tempo inteiro ela tem uma fixação muito grande com o texto de Shakespeare e com o ator shakespeariano, que na verdade não era um bom ator, era um cara latino, de novela latina, seriado latino, era um ator bem daqueles canastrões. Só que ela, no imaginário de criança, considerava esse cara o melhor ator do mundo, e ela fica o tempo inteiro tentando remoer, tentando montar essa companhia shakespeariana e manter isso vivo por causa da memória desse cara. E o livro ele vai discutir todo esse processo dessa vida dessa menina nesse mundo ultra violento, pós-gripe, pós-tudo, que o mundo praticamente acabou e vivem as pessoas, sobreviveram nesses pequenos focos, nessas microcidades aí, com medo desse profeta que rouba as crianças, né? E aí vai desenrolando a coisa toda. E a produção da HBO, ela deu uma higienizada no livro, que o livro é mais sinistro, é mais triste, é mais fechado, e colocou como se fosse uma grande cartaz, e vamos aí aproveitar que Shakespeare ainda existe, mesmo com o fim do mundo, é tudo muito lindo.
E realmente o episódio final da série é muito, muito, muito bonito. Para quem gosta de teatro, para quem gosta dessa questão de resistir por meio da arte, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, inclusive. Que não tem como você não se emocionar quando eles fazem uma representação de Hamlet com o texto original e todo o contexto da violência do filho que volta, e você ficar vendo aquilo ali, ficar relembrando as etapas na série de construção desses personagens e como eles têm essa redenção pela construção dessa peça de teatro, é algo muito bonito. E principalmente em termos de produção. É uma produção muito bonita e feita inteira de restos, de material reciclado, de uma coisa, de uma meia, de uma luva cirúrgica. E aí é engraçado porque ela se perde desse cara que ajudou ela quando era menina e depois ela reencontra com esse cara, não com o ator, mas com o cara que acompanhava ela. E esse encontro é muito bonito na peça, porque também é a forma dela ter essa cartaz de, olha, eu me tornei algo bom, eu não me tornei a assassina que você achou que eu ia me tornar. Então, é uma história de... Sabe, eu falo que o livro é uma história de fim do mundo, que é um cautionary tale, que a gente fala, que é aquelas histórias para você ter medo do que vai acontecer, é uma história distópica para te dar medo, enquanto o seriado é uma história para te dar esperança, que mesmo no fim tem aquela questão da arte, da produção, da música, do visual, que te faz viver como resistência. Então, a adaptação da HBO deu um outro tom e justamente colocando isso, que não basta só viver. Bacana, pô. Com um super convite aí para ver, sem spoiler. Legal, fico feliz. Tá anotado, entrou na minha lista aqui. E é admirável mesmo como é que a HBO ela é muito... As produções são muito boas, né? Independentemente da época, são grandiosas ou são muito bem feitas, com muito cuidado. Legal. Mas essa diferença é justamente por não ser uma mega produção, por ser diferente de outras produções, diferente do que você espera de um seriado da HBO, de uma temática distópica. Eu fui esperando que eles iam colocar uma outra coisa quando eu vi como eles fizeram a adaptação, e até uma adaptação étnica ali, que eles colocam um personagem que majoritariamente ali eram brancos, eles vão colocar um cara como indiano, outro cara como latino, que casou muito bem, que é um ator decadente, canastrão, que tem essa visão do ator latino, que é um ator canastrão para eles. E como endeusar esse ator canastrão e achar que ele é o mega ator, e todo esse processo. E principalmente colocar uma mulher como uma maestrina, não um homem, uma mulher com problemas mentais claros ali, pessoas aleijadas. Então, o seriado inteiro, ele tira um pouco dessa questão do olhar de uma menina muito solitária, que vivia as loucuras dentro da cabeça dela, para ir para uma coisa maior e ver como esse mundo ainda consegue resistir, mesmo de uma forma extremamente melancólica, e resiste pela literatura, pelo teatro, pela arte, e as adaptações que eles fazem das peças durante o seriado são o texto original de Shakespeare, e a entonação que os... Eu sou professora de língua estrangeira, gente, eu sou professora de inglês, então isso me interessa muito. A questão da voz, da projeção da voz e como eles constroem essa narrativa shakespeariana usando um texto arcaico para pessoas que estão no fim do mundo ali, é até engraçado, mas não deixa de perder essa releitura do que é a língua, a arte, mesmo não sendo as
palavras necessariamente as mesmas que estão sendo usadas. E aí, começar um Hamlet com Thou shall see, tanana, e naquela tonalidade é muito bonito. É realmente uma adaptação que foi muito bem feita e que conseguiu transportar um livro sobre teatro e fazer com que essa série usasse dos recursos visuais para promover uma experiência cartática que a gente tem no próprio teatro, com um texto clássico. Muito bom. Obrigado, Sabrina. Ana Flávia, você comentou que na série, né, Sweet Tooth, eles abordam a questão da ética na pesquisa. Como é que isso aparece lá? É o seguinte, então aparecem essas crianças híbridos, de todo o tipo, e o nosso personagem principal, ele é um híbrido, né? Então trata toda uma questão sentimental, assim, do espectador quando vai acompanhando o desenrolar da série com esse personagem e com outros personagens também que são híbridos e que a gente vê a dificuldade deles, inclusive, para sobreviver. E a gente percebe que o remédio que controla a morte de tantos outros seres humanos, né, que estão morrendo por conta desse vírus flagelo, ele é feito a partir da morte desses híbridos. Então, eles matam os híbridos para fazer esse remédio. Então, é uma super discussão para a gente trazer para a sala de aula do que é realmente ético e o que não é ético. Bacana. André, e esse romanesco aí que você viu no... Eu estou aguardando a minha deixa aqui. Não, primeiramente eu queria dar os parabéns tanto para a Sabrina quanto para a Ana Flávia, que está representando o grupo aqui, né? Gabriela, Letícia, o professor Marcelo, as apresentações muito interessantes, né? Aprendi muito aqui sobre esse universo. Eu sou um fã das séries, confesso a vocês que eu assisto série desde a gênese do conceito, vamos colocar assim. Eu sou da geração do Vila Sésamo, que a gente pode considerar como uma série, passava todo dia, né? Enfim, sou da geração do... Isso dá um texto, hein? Isso dá um texto. Fundação texto. Dá um texto. Justamente. A minha mãe fala que eu tomava café assistindo o Speed Race, desenho do Speed Race na televisão, e eu tenho umas lembranças, né, desses momentos. Então, eu sempre fui muito aficionado por tudo que envolve essa coisa do imagético, né? E depois eu caí para a literatura, e a literatura potencializou tudo isso para mim, né? Eu sempre procuro estabelecer vínculos. Sempre quando eu assisto uma série, eu fico buscando essas ressonâncias literárias e tudo mais, né? Isso é o que há, né? Muito interessante a gente fazer isso, a gente caçar essas pistas. E quando eu me deparei com esse seriado aí, Love, Death and Robots, eu achei muito bacana, porque são episódios muito curtos, como tudo que a contemporaneidade fomenta, né? Essa coisa da aceleração e da facilidade para poder se dar conta daquele conteúdo. É rápido, e são episódios que não têm uma correlação muito direta entre si, né? A gente assiste um e pode pular, assistir outro e tudo mais. Inclusive, eu até dei uma dica para você sobre um outro episódio que tem na segunda temporada dessa série, que se chama O Gigante Afogado, que também é o último episódio, né? Eu acho que, eu não sei se é uma tradição da Love, Death and Robots, sempre o último episódio tem Eu não estou me lembrando do último episódio da primeira temporada, mas o último episódio da segunda e da terceira temporada, eles vão além daquela premissa tecnológica que eu falei. Parece que tem sempre uma crítica tecnológica ali,
Só que nos últimos episódios, eu vou confirmar isso, se acontece na primeira temporada. Parece que eles vão mais para a literatura. O Gigante Afogado tem a ver com aqueles romances do século XIX, aqueles romances com aquelas descrições exageradas e até mesmo biológicas, né? Aquela preocupação com naturalismo e tudo mais, mas tem uma perspectiva filosófica muito, muito profunda também ali, que faz a gente pensar em muitas questões e fazer os links com a literatura. Então, quando eu assisti o Ríbaro, eu logo pensei em Don Quixote, Canto das Sereias e tudo mais. E uma coisa que me ficou muito forte na cabeça foi o fato de que a estrutura ali é totalmente romanesca. É aquilo que eu falei. A gente tem ali, se a gente for partir dentro de uma perspectiva, vamos colocar assim, aristotélica, né, da mimesis e da poética e tudo mais, porque muitos roteiristas vão à poética de Aristóteles também para poder, né, pensar ali alguns elementos que são cruciais, fundamentais, que até hoje são levados em consideração, né? Quando o assunto é escrever um bom roteiro, tem certas pistas que o nosso bom e velho Aristóteles nos legou na poética dele. Então, assim, ali no episódio do Ríbaro, a gente tem alguns elementos ali muito interessantes. Tem essa coisa dos personagens, apesar deles não falarem absolutamente nada em termos de diálogo, né? Existe ali um aprofundamento ali que extravasa qualquer palavra, né? Qualquer coisa escrita, qualquer coisa falada. E quando aquela personagem lá, da entidade, ela abre a boca, aí sai um som ininteligível, mas é uma coisa que chama atenção pela sua estranheza. Aí eu me lembrei, você falando dessas questões aí da gente procurar elementos da teoria, né? Eu me lembrei aqui do livro do Porvir, do Maurice Blanchot, que no início da obra ele evoca o Canto da Sereia como uma possível representação da literatura, né? A literatura como esse canto da sereia, esse canto que seduz e, ao mesmo tempo, embaralha as nossas certezas, faz com que a gente fique assim, meio que imerso num mundo irreal, mas que tem ecos com a realidade. É muito isso que as séries também estão a fazer com a gente hoje. O exemplo que a Sabrina trouxe dessa correlação com o Shakespeare, né? Isso é incrível, porque muitos dizem que o Shakespeare ele tem os dias contados, né? Eu já escutei esses disparates, né? Tipo, o Shakespeare está com os dias contados, porque as novas gerações eles não vão parar para poder assistir um Hamlet, um Henrique VIII, eles não vão prestar atenção no Macbeth, eles não vão ter condições para tanto, porque a atmosfera é outra, a pegada é outra, o imaginário é outro, mas olha como que esse imaginário ele está se renovando, e nessa renovação, os caras que estão fazendo essa renovação, eles estão trazendo essas referências também para as renovações que estão sendo postas. Aí eu trago, lá mais para o final, eu evoco a figura do nosso grande Bakhtin, que para mim era um camarada assim, eu até duvido que ele seja um terráqueo. Para mim, o Bakhtin ele está na esfera assim do Michael Jackson, né? Ele é um cara assim fora do planeta Terra, né? Porque ele dialogou com tanta coisa, ele pensou tanta coisa, ele fez tanta coisa, escreveu tanta coisa, que a gente fica até duvidando se ele era humano mesmo. E o Bakhtin, dentro dessa perspectiva, né, do heterodiscurso e tudo mais,
ele traz umas questões muito bacanas para a gente poder pensar o Ríbaro, né? O modo como ele correlacionava a linguagem com essa condição evolutiva, né, do ser humano, uma coisa aberta, que está pronta para receber qualquer influência, né? Surgindo novas possibilidades de compreensão, de desdobramento. A linguagem, para ele, era uma coisa eminentemente social. Então, através do pensamento do Bakhtin, a gente pode chegar nesse heterodiscurso que a literatura, juntamente com a série, está promovendo, e que esbarra nessa coisa do nosso cotidiano, daquilo que a gente fala no nosso cotidiano, que tem esse eco com o nosso cotidiano, e que nos aproximaria de fato, sem uma perspectiva elitista, nada disso, traz a literatura para perto de nós, potencializa a literatura através das séries de streaming, tipo uma Netflix, por exemplo, sei lá, faz isso muito bem, né? E quebra, digamos assim, as barreiras, né? Porque eu acredito, eu tenho muito isso, eu vejo isso com alguns alunos, eles, depois de terem contato com determinadas histórias, com determinadas séries e filmes e tudo mais, eles vão querer conferir isso na literatura também, através dos livros. Por exemplo, tem muitos filmes que estão sendo feitos sobre o universo da Jane Austen, por exemplo. Tem um filme que ele é incrivelmente provocador, no meu entendimento. É um filme que fizeram, eu esqueci o título aqui, eles colocam a Elizabeth Bennet como uma caçadora de vampiros. O Mr. Darcy é um caçador de vampiros. Eu não estou me lembrando o título do filme aqui, eu acho que tem até na Netflix. Muitos ex-alunos que eu tive, ao assistirem a este filme, ficaram assim curiosos e foram conferir a Jane Austen e se apaixonaram pela literatura da Jane Austen. Então foi o processo inverso. A gente pensa assim, primeiro eles vão na literatura para depois ir na série. Pode acontecer o inverso também. E quando esse inverso acontece, é o heterodiscurso aí que o Bakhtin nos fala tanto, né? Essa questão, né, tem até a ver com luta ideológica também, né? Porque o que rola? Ali no Ríbaro, eu tentei trazer essa pulsão de uma luta ideológica, de uma questão aí que vai nessa reflexão do que seria o decolonial hoje, né? A gente vai pensando vários elementos a partir dessas possibilidades de interação entre a literatura e outros signos, né? E outros campos de saber. A gente não pode restringir o negócio. Eu acho que o grande erro é quando a gente fica restringindo. A gente fica falando assim, poxa, acabou, o negócio acabou. Tipo, caramba, acabou como? Como que acabou? Eu acho que não acabou, está se renovando. Está se renovando, a perspectiva é outra, né? Então, mas a gente tem que tomar cuidado com a questão da leitura. E até mesmo a leitura das próprias séries, porque quando a gente assiste uma série, é uma leitura, né? A gente tem que focar na leitura, a importância da leitura. Eu acho que tem uma frase que diz que o grande problema do Brasil hoje é a interpretação de texto. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem que focar nas leituras, nas possibilidades que se abrem a partir delas, né? Enfim, é mais ou menos nessa pegada aí, né? Não sei se eu falei demais aqui. Muito bacana, André. Não, foi ótimo, cara. Muito legal você trazer o Bakhtin. O Bakhtin, de fato, produziu muita coisa distinta, né, cara? Adorei a frase que o Bakhtin... Mesma esfera, tá na mesma esfera do Michael Jackson. Achei boa. Não, ele é incrível, ele é incrível, né? Ele é incrível. É impressionante. O Idelber ontem, ele, por coincidência, ele lembrou uma... Só concluir. Ele lembrou uma coisa que eu estava falando há 2 dias, cara, que era
a tese do Piglia, né, cara? Quando um sistema semiótico, enfim, ele se vê livre, né, das amarras aí para contar uma história, ele pode se aventurar na experimentação, né? Então passou aí o cinema, quando ele se viu livre, né, da amarra, né, de ter que contar história, de ser uma espécie de ilustração da literatura, aí pode vir, né, de modo mais, enfim, sistemático, enfim, Godard da vida, todo o cinema experimental, que muitas vezes culmina muito mais na poesia do que quando a coisa era muito mais narrativa, né? Então, eu acho que essa galera do apocalipse aí, né, acho que a literatura vai acabar, às vezes esquece que, enfim, essa provável mudança de cenário, ou seja, a gente estaria saindo do horizonte mais grafocêntrico indo para um mais imagético, ela, na verdade, pode ser, na verdade, um elemento a mais, né? Então, a gente tem, sei lá, poetas como Guilherme Contígio Flores, que escreve usando fotografia, Ricardo Aleixo, que faz performance, esqueci o nome daquela moça, enfim, tem um texto, enfim, daqui a pouco eu lembro, mas ela faz uma performance na Flip de 2018, que é um verdadeiro espiral a performance dela, só falando como que, enfim, as mulheres são mortas, e a imagem delas sendo mortas continua na internet. Daqui a pouco eu lembro. Enfim. Então, assim, esses poetas, os escritores contemporâneos vão incorporando a imagem, o corpo, esses vários sistemas semióticos que estão aí. A palavra, né? A palavra ali no branco da. Então, eu acho que tem que ter cuidado com esses cavaleiros do apocalipse aí, porque, de fato, não faz sentido esse anúncio de morte. Eu acho interessante. Eu acho interessante o pensamento do Byung-Chul Han, que ele tem aquele livro Sociedade do Cansaço, e ele resgata ali uns conceitos da Hannah Arendt, quando ela fala da vida ativa, né? Essa vida ativa, ela valorizando a vida ativa, essa perspectiva da atividade, do agir, né? Do agir que tem que ser colocado o tempo todo ali de uma forma, né? Meio que a sobrepor um marasmo e tudo, mas aí o próprio Heidegger, que era tipo o grande mestre dela, ele fica meio criticando a Hannah Arendt, colocando assim, pois é, mas esse agir aí ele pode ser perigoso, né? Porque ele pode levar a um exagero e você virar escravo desse agir. Aí o Byung-Chul Han, ele traz isso para o livro dele, porque ele fica justamente problematizando o fato de, hoje em dia, a gente se preocupar muito com essa coisa do agir desenfreado e da gente não ter uma pausa para a contemplação. Então, essa pausa para a contemplação é muito interessante para nós, hoje em dia, a gente pensar o que é a arte, quais são os efeitos da arte, quais são os efeitos benéficos que a literatura, por exemplo, a literatura escrita, ela promove, porque, poxa, é muito difícil, eu estava conversando esses dias atrás com os meus alunos, é muito difícil, no tempo de hoje, a gente parar para ler um livro, sei lá, um romance russo, Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. É muito difícil a gente parar para ler um catatal daquele tamanho. E tem gente que ainda para fazer isso. O cara que para fazer isso, seja para ler um catatal de 500 páginas ou ler um romance de 200 páginas, ele está realizando algo muito positivo e producente para si próprio, porque ele está parando para contemplar. Eu acho que o mundo hoje carece de instantes de contemplação, até com relação às próprias séries, Paulo. Eu penso muito nisso, essa coisa que eu falei da gente dar conta. Não, a gente tem que terminar de assistir o Peaky Blinders porque a gente tem que dar conta do Better Call Saul, que começou agora também, e depois a gente vai dar conta do Game of Thrones. Ou seja, é tudo assim muito, né? Será que a gente consegue assimilar? Que a gente chama de binge watching. Você tem que assistir infinitamente.
Mas uma chave de leitura... Vou abrir o espaço para a Sabrina. Desculpa, Sabrina. Mas uma chave de leitura interessante para a gente pensar isso é justamente no Jameson, em Arqueologias do Futuro, quando ele pensa a ficção científica, os textos utópicos e distópicos, como uma forma de refletir em cima da nossa própria realidade. É um livro que ele saiu até esse ano, eu acho, ou ano passado, pela Autêntica, que ele já é um livro mais antigo do Jameson, mas ele discute só esses romances de ficção científica e não por um olhar pós-moderno, porque ele é um crítico muito grande do pós-moderno, mas essa questão de como essas narrativas elas constroem um outro senso do real para nos fazer pensar no nosso próprio real. Eu gosto muito de Love, Death and Robots, porque quando você vai assistindo o seriado, você vai entendendo justamente como se dá esse processo da tensão ali, porque sempre começa de uma forma um pouco utópica para parar para o distópico. Eu falo que o primeiro episódio da primeira temporada é isso, aquela casa mega tecnológica, daqui a pouco o robô está matando a mulher. Por quê? E o que eu acho mais interessante lá de pensar também é que é uma produção que tem artistas do mundo inteiro, e essa tecnodiversidade que eles vão trazer, que vai trazer variedade estética. Pensando até no conceito de tecnodiversidades do Yuki Hui, que é a produção de lugares diferentes vai trazer um valor agregado diferente no produto final e como a gente vai enxergar. Muito bom, muito bom. Eu até anotei aqui para buscar o conceito aí da tecnodiversidade. Bom demais. Obrigado aí pela colaboração aí. E parabéns aí pela sua apresentação, foi muito bacana. Eu, visualmente, inclusive, falando, os slides estavam muito bonitos. É isso. Acho que o Marcel quer falar aí, né, Marcel? Marcelo, só o nome da poeta que eu comentei é Ivanova. Ela, enfim, é uma figura bem interessante. Oi, pessoal, boa tarde. Marcelo. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Marcelo. Ah, que bom. Inicialmente, saudar a todos e todas aqui da sala, parabenizar os trabalhos que foram apresentados. Eu já havia manifestado, num primeiro momento, a minha admiração pela camisa do André, né, André? Eu sou um cara dos anos 80. Eu também. Quando a gente... Na realidade, de antes, né? Eu sou de 70, mas... Eu também, eu sou de 72, vou fazer 50 anos agora. Eu sou de 74. Mas parabenizar os trabalhos de vocês, viu, André? E da professora Daniela, também da Sabrina, né? Temos uma estudante de doutorado aqui, compartilhando os saberes dela conosco. Agradecer a apresentação da Ana. Eu tive a alegria de ter a Ana como estudante na graduação, e a Ana já alçou voos bem maiores. Ela está fazendo o mestrado dela em ensino de ciências na Federal de Ouro Preto, sob a orientação da professora Luciana Hoffert, né? Pretende defender o trabalho dela esse ano já e continuar estudando na formação dela de doutora. André, eu também gostei demais da sua apresentação, sabe? Eu estou com um aluno que está com uma proposta muito interessante no mestrado, o Guilherme, e ele tem trabalhado muito essa perspectiva da decolonialidade, uma perspectiva afrofuturista, sabe? E eu fiquei muito feliz de você ter mencionado o Frantz Fanon, né? A gente também tem se valido das ideias de Frantz Fanon, né? Nos Condenados na Terra, na Revolução Africana, né? Nas Peles Negras, Máscaras Brancas. Eu imagino que, de alguma maneira, sejam as obras de Fanon que você também esteja utilizando, né? Eu também vou pedir que você dê um grande abraço no amigo professor Júlio César Machado, que trabalhou conosco aqui na Faculdade de Educação
da UENG e mais recentemente se transferiu para a Unidade Passos, né? É uma pessoa espetacular que a gente teve o privilégio de trabalhar junto aqui. E vocês que fizeram um pequeno histórico dos colóquios, né? Que vem avançando, e eu fico muito feliz com esse avanço. Eu e o professor Júlio, a convite da professora Daniela Ramos dos Passos, nós tivemos a felicidade de proferir uma palestra no primeiro colóquio, ainda presencial, antes da pandemia, para falar, né, como que a gente vinha fazendo as nossas conexões entre o cinema e a educação. Então, por gentileza, viu, André, não deixe de levar o meu abraço ao professor Júlio, que tem estado muito feliz recentemente pelo advento da Rafaela, né? Pela presença da Rafaela na vida dele e da Lívia, né? Eu também peço desculpa por não ter ficado com a minha câmera aberta o tempo todo, né? E por essa voz do jeito que está, essa forma mais lenta de dizer, porque atualmente eu estou com Covid, sabe? Então, aquela hora eu falei que eu ia renovar meu copo d'água lá, é o que eu tenho feito aqui em casa, né? Hidratar muito, tentar descansar bastante, porque realmente é uma doença terrível, né? Lamentavelmente. E eu, para encerrar a minha fala, eu fiquei com uma pontinha de quero mais, porque 3% foi uma série que eu consegui acompanhar na sua totalidade, na íntegra. E nós tínhamos agendado para hoje, né, uma contribuição associada aos 3%, né? Então, eu queria ouvir um pouco mais sobre o Mar Alto, o continente, não é? Toda aquela segregação, mas, infelizmente, por algum motivo, eu imagino que por dificuldade de acesso, as pessoas que encaminharam o seu trabalho para cá não puderam comparecer, né? A gente fica com esse gostinho de quero mais, e aí já fica o convite para que as pessoas compareçam, né, e apresentem o trabalho numa próxima oportunidade. Eu queria agradecer demais aí. Posso responder o Vai lá, Marcelo? André, vai lá, André. Não, eu queria agradecer demais, Marcelo, seus comentários dizendo que o Júlio, o Júlio é um cara incrível. Eu falo para todo mundo que ele é o grande amigo que eu fiz aqui em Passos, né? E com certeza vou mandar o seu abraço para ele. Que bom. Que bom, André. Eu convidei o Júlio para participar comigo lá no FEPEG, Paulo, que vai ter, eu acho que vai ser em setembro, né? Na Unimontes. Aí eu convidei ele para a gente poder montar um mini curso sobre a temática do letramento acadêmico, que a gente está meio que enveredando por isso agora, tanto eu quanto ele. Aí a gente vai... É um grande pesquisador, né, André? Não, um grande pesquisador e um grande ser humano também, uma pessoa super amiga, pronta para ajudar a gente. E é legal essa questão que você falou, agora voltando aqui para a perspectiva, né, do que a gente está conversando. Essa questão do Frantz Fanon aí, a gente fica muito satisfeito em saber que você gostou e há um grande nome aí das nossas pesquisas com relação ao conceito decolonial, né? E dentro desse livro que você citou, que é o livro, inclusive, de onde eu tirei a citação, sim, Os Condenados da Terra. Sim, a gente usa ele também. Então, aí tem aquela perspectiva do colono, né? Que o colono é aquele camarada que ele bota a cara no local arrasado para efetivamente fincar a bandeira do colonizador. E no caso do nosso episódio aí do Ríbaro, é justamente isso que acontece com aquele personagem lá que é do rapaz surdo, que eu vislumbrei algumas questões quixotescas. Porque eu acho assim... Eu estou me sentindo, André, eu estou me sentindo com a Covid como Rocinante, viu?
Então você está bem, porque o Rocinante Rocinante é muito cansado, viu, André? Muito não, mas cansado. o Rocinante é um símbolo aí da literatura dos mais adorados, né? Quando a gente pensa no Don Quixote, a gente pensa no Sancho e no Rocinante junto com ele. Junto com ele. Então, a gente tem essa perspectiva aí do Frantz Fanon, e é interessante, o Marcelo, eu acho que isso que eu vou falar também é bacana para a Sabrina. É interessante o seguinte, que esse conceito do decolonial, né, hoje em dia, é ele que está dando conta de toda transgressão e insurgência possível em relação a todo esse passado de dominação, né? Porque o Frantz Fanon, ele, no livro aqui em questão, né, nos Condenados da Terra, ele fala em descolonização, mas o descolonização já não dá mais conta. Sim. Tem que ser o decolonial. E o decolonial tem essa perspectiva inicialmente latino-americana, mas que hoje em dia já está sendo aplicado, inclusive na Europa. O pessoal lá de Portugal, os escritores portugueses, por exemplo, eles já estão se utilizando da expressão decolonial para poder, né, mostrar aquela insatisfação, aquela luta contra esse passado, sem esquecer o passado, mas fazendo alguma coisa com ele, alguma coisa em termos de mensagem, em termos de mudar toda essa herança, né? Nos anos 90, a Vandana Shiva, ela já usava o conceito de decolonial lá na Índia para falar do ecofeminismo. Inclusive, o ecofeminismo é uma política decolonial. A Maria Lugones também, aqui na Argentina. E são autoras que ainda trazem junto essa questão que, além de ser uma luta decolonial, ela tem que ser uma luta pela igualdade de gênero, né? Sim, claro, é interessante. O ecofeminismo saiu ano passado por uma editora mineira, inclusive, a editora Luas. Ela tem uma sede em Montes Claros. É um livro maravilhoso. Muito bacana essa perspectiva do feminino também abraçando o decolonial, porque o decolonial serve muito também para essa causa, para essa situação, né, da questão feminina e tudo mais. E quando eu cito o exemplo aqui de Portugal, eu me refiro às escritoras portuguesas de lá, né, Jaimília Pereira de Almeida, Isabela Figueiredo, né, aquela Patrícia Portela, aquela turma toda lá de mulheres maravilhosas, elas estão nessa pegada decolonial para esgarçar as fronteiras de lá. Então, é um conceito que eu fiz questão de trazer aqui para o trabalho, que eu acho que funciona muito bem. Muito legal, né? Viu, André? Então, é isso aí. Eu fico feliz em saber que houve essa troca aqui, né? Paulo Caetano sempre cabeçando eventos maravilhosos e producentes, né? Isso aí que é importante. Obrigado, viu, Paulo? Muito feliz. Imagina, Marcelo. Prazer revê-lo. Fico muito feliz com essa mesa. Esse tipo de mesa aqui mostra que a gente está no caminho certo. Assim. As séries podem render boas discussões, bons textos. Enfim, mera studies, enfim, estudos culturais, né? Essa pegada decolonial, feminista. Essas correntes todas se atravessam e a gente pode pensar aí a contemporaneidade, enfim, os corpos, né? As possibilidades aí para a gente não só pensar arte, mas pensar um mundo mais justo mesmo. Fico feliz aí dessa mesa ser tão bacana. Alguém quer colocar mais alguma coisa, pessoal? Como é que vocês estão aí? Não, tô tranquilo. Okay? Paulo, bom, me permita... Então... Oi, Paulo, se me permite... Marcelo, vai lá. De repente, o pessoal que ia apresentar sobre os 3% chegou, não? Algum dos autores? Vamos ver, deixa eu abrir aqui a programação, só para ver o nome. Sim, obrigado. Eu estou dizendo isso, Paulo, porque foi uma questão que ocorreu ontem, sabe? Eu participei da mesa de número 2 e algumas pessoas tiveram dificuldade de acesso e chegaram
quase nos 45 do segundo tempo, aí, de repente, tem alguém por aí para apresentar o trabalho. É verdade. Bem Vamos fazer essa lembrado. amostra, nominalmente. Renan da Silva, Altamir Botoso, algum dos dois? Renan da Silva, Altamir Botoso? Acho que não. Valeu a tentativa. Tá ótimo. Mas fica o convite aí para a edição de 2023 eles apresentarem. Tem uma Bom, série... pessoal, agradeço muito. Vai lá, André. Não, só queria falar um negócio com o Marcelo, que é o seguinte, tem uma série que eu não sei se você já viu, que chama O Homem do Castelo Alto. Já viu essa série? Essa série é maravilhosa, é baseada... Ela é uma adaptação do livro do K. Dick. Justamente, Philip K. Dick. E eu vou falar... Aqui. Anota aí, eu acho que ela está na... Amazon Prime. Amazon Prime. Ah, está na Amazon. Então, olha só, é uma série maravilhosa. Eu adorei essa série. E eu vou falar para você, eu sou fã número 1 do K. Dick. Mas eu gostei mais da série do que do romance dele, rapaz. Depois eu li o romance. Eu falei, puxa vida, não tem para ninguém, não. A série bombou. A série é muito melhor do que o romance, rapaz. Pelo menos para mim, né? Assim... Então, André, depois eu vou fazer um convite que... eu fiz uma live sobre as adaptações dos romances do K. Dick. Ah, é? Poxa vida. E aí eu falo... Tá no YouTube? Tá no YouTube? Compartilha com a gente, Sabrina, por favor. Tá no Instagram. Aí é só procurar pelo meu Instagram lá, que tá lá. Eu fiz uma série de lives com uma das meninas me orientando e afins sobre essa questão de adaptação das obras de ficção científica. E essa do K. Dick, O Homem do Castelo Alto, porque é K. Dick, né? K. Dick é um cara que ele é conciso, os livros são muito curtos. E aí a série criou um mundo expandido ali, que a gente, se pensar no que é o transmídia ali do Jenkins, ela fez isso muito bem, né? Não, eu adorei. Assim, eu fiquei fascinado pela série. Então é uma dica que eu te dou, Marcelo. E eu vou assistir lá. Agradeço muito, viu? Vou assistir lá com prazer. Então, Mas quero ver também, vou procurar no seu estado. Sabrina, muito bacana. Então tá, pessoal, satisfação essa mesa, discussão muito boa, os objetos, as apresentações. Vou fazer o convite para hoje às 19h30 a gente assistir a palestra do Zanon sobre Stranger Things, ele mesmo chama de bagulhos estranhos, ele brinca com o título. Esse fenômeno aí super hypado aí que tá em Netflix, né? Um dos carros-chefes. Então tá, pessoal, logo vocês vão receber o certificado de apresentação. E é isso, agradeço muito pela apresentação. A gente se vê em breve por aí, até às 19h30 no YouTube. Um grande abraço. Valeu. Até às 19h30. Um abraço para vocês. Tchau. Tudo bom.